Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre problemas que você pode estar tendo aí na sua empresa, com o seu chefe, com os seus subordinados, com as pessoas que estão aí à sua volta no trabalho, também, né, dentro de casa. Gente, olha só, os problemas, eles são causados por uma desorganização em relação ao que o outro pensa, ou seja, pessoas que pensam de modo diferente, pessoas que têm visões e comportamentos diferentes, pessoas que vão sempre bater de frente por causa de visões de vida e tudo mais. Claro, também tem os casos onde você tem ali um chefe, uma pessoa que é tirana, uma pessoa que não sabe se comportar, não sabe se colocar. Então, o que você tem que fazer a respeito? Eu vou te ensinar alguns truques para você observar qual é o comportamento ideal que a gente precisa ter com esse tipo de pessoa. Porque, gente, não dá para limpar o mundo para a gente passar. Essas pessoas, elas vão sempre existir, né? Pessoas que, sem noção, pessoas que muitas vezes usam o outro, pessoas que fazem ali do outro alguém para pisar, né? Então, eu vejo muitas dessas situações, é muito comum lá no consultório as pessoas chegarem com essa desestrutura que foi causada por alguém na empresa, por alguém próximo. Então, é aquele chefe que acabou com a pessoa, aquelas sensações onde a pessoa ela nunca mais foi a mesma depois que o chefe novo entrou. Isso é muito comum. Então, eu quero ensinar hoje para vocês uma ideia aqui, mostrar para vocês uma ideia de como a gente tem que olhar para isso, tá? Para que você comece a resolver isso sozinho, num primeiro momento. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: entender que não é pessoal. Olha que interessante. Quando você entende que o comportamento do outro não está necessariamente contra a sua pessoa, e sim contra algo que você está fazendo, você talvez consiga se colocar num momento onde você vai tentar entender a cabeça do outro do ponto de vista do que estão fazendo, daquele comportamento. E quando isso acontece, quando eu começo a entender que não é pessoal, eu começo a adquirir uma certa destreza emocional, e quando o outro fala algo de mim, eu vou olhar o que aquilo está representando. Será que o outro tem razão? Ou será que o outro está pensando daquela forma? Porque ele faria daquele jeito, ele não percebeu que eu sou diferente? Você começa a entender o que está por trás daquilo. Muitas vezes, você vai chegar a alguma conclusão ali que é fácil, você simplesmente, ou você cede, porque é uma coisa que não vai ter importância para você, ou você percebe que a pessoa é absurdamente diferente de você, então ela vai com certeza absoluta te enxergar como errada. Isso é muito comum e isso você tem que ter muito em mente. Pessoas que são muito diferentes de você, elas vão automaticamente tentar te desestruturar se essa pessoa não for um líder, se essa pessoa não tiver essa noção. Vou dar um exemplo bem concreto. Se você tiver um chefe que é extremamente dinâmico, que é extremamente rápido, que é ligado no 220, essa pessoa, naturalmente, ela vai se incomodar com todo mundo que é mais devagar, que é mais lento, que tem, assim, uma estrutura tanto emocional quanto comportamental diferente. Então, por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: não levar para o lado pessoal e entender o que realmente está por trás. Muitas vezes a pessoa, ela tá tão chateada, ou tão nervosa, ou tão com medo a respeito de alguns resultados que a empresa, ali o lugar que você trabalha, vem tendo, e ela, na tentativa aí é uma tentativa dessa pessoa inconsciente de se livrar daquilo, ela joga a culpa no outro. Isso é muito comum, não só nas empresas, né? Então a pessoa, ela tenta jogar a culpa no outro de uma forma inconsciente. Por quê? Porque ela não entendeu como que ela tem que resolver aquilo. E, de verdade, gente, isso é muito comum. São pessoas que é mais fácil na cabeça delas, elas tirarem
o corpo fora, né? E achar ali, muitas vezes, um subordinado que leva a culpa. Se este é o seu caso, você precisa entender o seguinte, que você teria que olhar para a situação e não para a pessoa, entender o que poderia acontecer em termos comportamentais ali na empresa seu, das outras pessoas, para mudar aquela estrutura. E aí, às vezes, fazendo uma pequena mudança, às vezes uma mudança maior, né, às vezes exige uma mudança maior, mas em outros casos uma pequena mudança, faz grande diferença acontecer. Quando você olha por fora, né? Quando você olha por fora, de fora, como se você estivesse sendo uma pessoa olhando para aquela situação de longe, o que acontece? Você começa a entender que a pessoa lá Y faz aquilo por insegurança e a outra reage porque também tem uma certa insegurança, ao invés de elas olharem para a situação de outra forma e não trazerem para o lado pessoal. Então, quando você não leva para o lado pessoal, fica muito mais fácil. Outra coisa que ajuda muito nesse comportamento, nessa estrutura, nessas situações onde você ali bate de frente com o outro, é o seguinte, você tem que desistir de querer, né, que a outra pessoa faça do jeito que você acha que tem que ser. Ao invés disso, você observa grandes líderes, eles observam qual é o melhor que aquele funcionário pode me dar, o que eu tenho que observar, o que eu posso dar para ele, que é a expertise dele, né, que tem a ver com aquilo que ele faz de melhor, e aí eu tiro aquilo que a pessoa não faz tão bem, dou para uma outra pessoa que vai fazer melhor aquela situação em si. Chefes, na verdade, aqueles chefes tiranos, eles não estão nem aí, eles só mandam, eles não observam, eles simplesmente vão descarregando ali as ideias que eles têm e eles muitas vezes falam de um modo muito áspero, de um modo muito mal educado, de um modo onde a pessoa ali leva para o lado pessoal do outro lado e o que acontece? Se encolhe, fica chateada. Gente, tem tanta gente lá no consultório que chega destruída, literalmente destruída, esculachada por um chefe assim. Se este é o seu caso, entenda que tem solução. Qual é a solução? O que eu faço com essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente faz ali um treinamento comportamental para que ela entenda como tem que se colocar perante aquela pessoa. E aí é um estudo ali que a gente faz, onde a pessoa conta exatamente o que acontece. Eu vou falar, então você vai agir assim, assado, dessa forma. E aí, além disso, eu tiro essa desestrutura que a pessoa adquiriu através do medo, através dessas frustrações que vêm acontecendo, e a pessoa ela passa a ter um olhar mais sereno e mais realista do ponto de vista comportamental. Ela vai entender qual comportamento que ela tem que ter para se encaixar na outra pessoa, para fazer a outra pessoa se sentir confortável com ela e para que elas não tenham mais esse conflito, ao invés de ela brigar de uma forma muito pessoal e se ofender e achar que a pessoa realmente tá destruindo o ser dela, né? E não é nada disso. Então é tão interessante porque eu adoro ensinar isso lá no consultório, isso é baseado em programação neurolinguística, em outras ferramentas. As pessoas, elas voltam e elas falam, Cris, o meu chefe mudou comigo. Ele era tirano, ele era chato, ele era ruim, ele era áspero. E quando eu fiz aquilo que você me falou, o que aconteceu, ele passou a ser outra pessoa. E, na verdade, você só soube como mexer naquele comportamento de um jeitinho muito sutil, onde a outra pessoa, ela passa a agir diferente com você. É tão interessante isso, gente, é tão fabuloso, né, desculpa, as mudanças que podem acontecer. Por quê? Porque a pessoa, ela entende realmente o que ela precisa fazer. E, claro, como eu disse antes, a gente trabalha as sensações. Quando você tem uma sensação de frustração, de medo, você vai se segurar. Você vai se comportar de um modo inadequado, você vai muitas vezes ceder, ou você vai se submeter. E aí, isso vai fazer muito mal para você. Então, existe um comportamento que dá para ter nesses casos, e eu amo ensinar isso. Se este é o seu caso, gente, manda um WhatsApp lá para minha secretária,
Marca uma consulta com ela que eu vou te ensinar como você vai resolver isso e outras questões da sua vida. Questões de relacionamento, questões com outras pessoas, principalmente você com você mesmo. Eu transformo as ideias e as inseguranças que as pessoas têm, falsas a respeito delas, em segurança, em ideias pautadas numa verdade e não numa ilusão. Então, as pessoas ali no processo, elas passam a terem mais sucesso, a fazerem coisas de uma forma mais fácil e melhor, mais legal na vida, adquirindo, assim, muito mais rapidez. Então, às vezes, você pode até ser promovido mais rápido. Isso acontece muito, por quê? Porque você entende o que você tem que fazer, como você tem que se comportar com aquele chefe que é destruidor. E aí você passa a ser um aliado daquela pessoa. E a partir desse momento, as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária na vida de vocês. Então, isso é muito, muito legal, gente. Então, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 965 7748. 0 operadora 11 965 7748. E o nosso portal, o meu portal, é cristinalong.com.br. cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve Longhi. Tá lá, cristinalong.com.br. Eu sou Cristina e eu estou falando aqui na rádio sobre pessoas problemáticas à sua volta, pessoas que batem de frente com você, pessoas que te esculacham, que te destroem, e também sobre o comportamento que você tem que ter perante essas pessoas. Então, vou explicar uma outra coisa que você tem que fazer. Eu falei ali na primeira parte que você não tem que levar para o lado pessoal, e você tem que observar realmente como se comportar, o que você pode fazer ali, tanto em relação ao que você está sentindo, quanto em relação ao comportamento em si da outra pessoa, aquilo que ela está te pedindo. Outra coisa que é importante é o seguinte: você ter respeito por si mesmo, tá? E, gente, ter respeito por si mesmo significa você olhar e entender para si o quanto você aguenta em relação ao como as coisas acontecem. Quando você não tem esse respeito por si mesmo, você vai se submeter demais. E nessa submissão, você nunca é você, você é sempre o outro, você nunca faz por você, você faz pelo outro. Os resultados são sempre para fora. Agora, quando você não se submete mais, quando você reconhece o seu valor, você respeita a si mesmo, você passa a entender que o não é necessário. Você passa a fazer as coisas acontecerem porque você toma o seu espaço, que é seu direito. Quando você não toma o seu espaço, alguém toma o seu espaço por você. E aí você acaba ficando preso, totalmente preso numa estrutura que é do outro, na vida que é do outro. Gente, eu vejo tantas pessoas viverem muito mais a vida do chefe, do escritório que trabalham, e muitas vezes vivem tanto mesmo lá que não tem a própria vida. Chegam e desmaiam na cama, acordam no outro dia, vão trabalhar muito cedo, saem muito tarde, os filhos ficam de lado, o marido fica de lado, a mulher fica de lado, porque a pessoa, ela não entende como se colocar, como negociar muitas vezes o tempo, como negociar coisas ali com o outro. Então, é importante você entender até onde você deve ir, né? O que é conveniente ou não você fazer para si mesmo. Porque também não adianta você pensar da seguinte forma: ah, eu me amo e eu não vou me submeter a nada. Não, também não, gente. Tem que ter esse equilíbrio. Eu adoro olhar para a vida das pessoas e olhar para aquilo que ela pode fazer sem que o todo seja mexido de forma negativa e sim de forma positiva. Então você vai passar a fazer coisas que vão realmente fazer com que a sua vida ela esteja, né, vá para um ponto melhor, para um patamar muito mais legal, muito mais gostoso do que você ficar ali no mecânico no dia a dia, né? Quantas pessoas não estão no mecânico porque elas acreditam que tem que ser assim, existe uma ideia dentro delas
elas se sabotam o tempo todo porque elas acham e acreditam que tem que se submeter, então elas fazem pelo outro e elas estão na vida que não é delas. Então, gente, essa desestrutura, ela precisa ser reorganizada. Eu trabalho muito com as pessoas fazendo uma reorganização emocional, que eu chamo de alinhamento emocional. Eu faço isso através da hipnose, principalmente. A hipnose corta caminho. Gente, é uma hipnose terapêutica, não é aquelas hipnoses onde você imita pessoas, onde você perde o controle, nada disso. É uma hipnose terapêutica, onde você vai relaxar. Nesse relaxamento, eu vou direcionar ali o seu subconsciente para uma ideia diferente. E nessa ideia diferente, você vai passar a se comportar diferente. Então, a gente faz uma reestrutura. Uma pessoa que tinha medo, uma pessoa que tinha insegurança, ela passa a ter segurança, passa a ficar tranquila em relação às coisas. Por quê? Porque eu tiro de dentro dela, eu transformo, na verdade, dentro dela, aquelas memórias onde ela acabou se convencendo, até por causa das coisas que ela vivenciou, teve ali na vida, de que é ruim tentar, de que é ruim fazer coisas de uma determinada forma. Então a pessoa, ela passa a ficar encolhida. Então pessoas, por exemplo, inseguras, elas são pessoas que elas adquiriram uma ideia falsa a respeito desse poder ser. É uma pessoa que está o tempo todo na ideia de que eu tenho que ser, eu tenho que criar lá no outro uma ideia de que o outro está me aceitando. Então eu tenho que me submeter. Pessoas inseguras, elas não são elas mesmas, elas são o que o outro, os outros querem que elas sejam. Além de pessoas assim serem extremamente desorganizadas. Normalmente, por quê? Porque elas se sabotam. E por que elas se sabotam? Porque elas acreditam que elas não têm valor. E uma pessoa que acredita que não teve valor, ela um dia criou essa identidade errada. Essa identidade onde ela não pode, o outro pode. Essa identidade onde ela se enxerga como uma pessoa inferior, como uma pessoa sem valor. Gente, isso é possível e é necessário que seja mudado. Por quê? Porque ao mudar essa identidade, você vai passar a ser a pessoa dos seus sonhos. Você vai passar a ser a pessoa que você sempre quis. Agora, isso tem a ver com adquirir comportamento diferente. Então, não tem como fazer uma grande mudança sem realmente mudar algo. Eu vejo as pessoas querendo uma vida totalmente diferente do que elas têm ali naquele momento, e elas, muitas vezes, elas acreditam que tem que ser um passe de mágica. Não, ela vai ter que mexer na agenda dela, ela vai ter que mudar. Agora, quando você faz isso já de dentro para fora, quando você já adquiriu, e isso a gente faz lá no consultório, né? A ideia de que você tem sim esse valor, de que por você vai fazer aquilo acontecer, por você vai parar de se submeter, mas com inteligência, né, gente? Não é, ter a consciência de que, eu tô me submetendo, eu vou lá e vou brigar com outro para não me submeter mais. Não, aí você só vai arrumar mais encrenca. Eu estou falando de uma consciência onde você percebe o movimento errado e você adquire ferramentas que vão fazer você cortar esse caminho. De repente, aquele problema, ele não vai ser mais um problema. Eu sempre falo aqui nos meus programas da Rádio Mundial o seguinte, que pessoas bem-sucedidas, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Olha só, pequenos obstáculos, por quê? Porque quando as coisas acontecem na vida delas, porque elas vão, claro, durante a vida, ter coisas que vão acontecendo que não está ali no controle delas. Não tem como controlar o que acontece, as outras pessoas, a vida. Mas, por que elas passam a ter somente pequenos obstáculos? Porque elas olham para aquilo dessa forma e elas entendem, elas já adquiriram dentro delas a ideia e a ferramenta de como sair daquilo. Então, o olhar delas é diferente, a interpretação é diferente, o caminho que elas vão tomando é diferente e, óbvio, o resultado é completamente diferente daquele resultado que elas estavam tendo ali. Por quê? Antes, elas tinham um comportamento onde elas se prejudicavam, onde elas eram prejudicadas pelos outros porque elas se submetiam. Então, é possível fazer uma grande transformação nesse sentido de você adquirir
essa destreza emocional em relação ao tato que você tem que ter com o outro, em relação ao como você tem que se comportar para ter na sua vida facilidades. E, gente, eu amo ensinar isso, eu adoro, amo ver as transformações. Eu tenho lá no consultório uma característica, eu estou há 23 anos, esse ano eu faço 23 anos como terapeuta, e o que acontece? As pessoas, elas voltam e trazem outras, e outras que vêm porque minha colega de trabalho mudou, eu vim também, meu primo mudou, eu vim também, meu vizinho mudou, eu vim também. Por quê? Porque acontece de verdade, é muito visível a transformação, é um comportamento muito visível que muda. E aí você vai passar a ser a pessoa dos seus sonhos. Pensem assim, gente, uma pessoa bem-sucedida, ela se comporta de uma determinada maneira. Ela não fica fazendo coisas que são prejudiciais. Elas têm uma ação ali no dia a dia muito precisa que levam elas constantemente a um determinado resultado. E é isso que eu vou fazer com você, te colocar nesse caminho de resultados. Eu me especializei nisso, trabalho com a hipnose, com a programação neurolinguística, tem outras e outras cartas nas mãos. Muitas vezes eu tenho até ajuda ali dos meus mentores. Eu não costumo misturar muito porque as pessoas elas têm uma ideia muito falsa a respeito disso, né? De que o mundo espiritual vai consertar a vida delas. Não, o mundo espiritual não vai consertar a sua vida. O mundo espiritual serve para te dar força, mas muitas vezes uma dica ali acaba acontecendo. O importante é você entender que o que vai mudar a sua vida é o seu comportamento, é a ação e é o que você sente. Se você não mudar o que você sente a respeito de você poder ter o resultado que você deseja, se você não se sentir uma pessoa merecedora, você nunca vai conseguir de verdade. Você vai ficar sempre preso a uma ideia de que alguém tem que me permitir ser, alguém tem que vir e dar esse aval para que eu consiga, alguém tem que me dar um prêmio, e aí você vai fazer os papéis errados na sua vida, o papel do coitadinho, o papel do bonzinho, o papel da pessoa desorganizada, o papel da pessoa desestruturada, e não é isso que tem que acontecer. Você tem que mudar esse foco. O foco eles tem que estar em você. A partir do momento que ele está em você, você começa a fazer grandes mudanças, lindas mudanças acontecerem na sua vida. E são transformações para o resto da sua vida, porque a partir do momento que você se desenvolve, você faz esse upgrade, né, no seu comportamento, nos seus sentimentos, você nunca mais passa a ser aquela pessoa de antes, você passa a ser uma nova pessoa. Então, gente, anotem aí o nosso WhatsApp para você marcar consulta. Pode ser via chamada de vídeo, ou pode ser lá no Brooklyn, onde eu atendo, 0 operadora 11 969657748 969657748. Fala lá com as meninas, elas vão explicar. Eu sou a única pessoa que atende lá no consultório, você não vai ser atendido por outra pessoa, só por mim. Ou você pode pegar as informações lá no meu site, cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, tem tudo sobre mim, tem os livros que eu escrevi, eu tenho A Melhor Versão de Você, Divórcio Bem-Sucedido, Lei da Atração para Crianças, Anjos e Mentores, tem as informações sobre as viagens que eu faço pelo mundo, tem os atendimentos, tem os workshops, tem as constelações que tem lá no espaço. Nas constelações eu não participo, mas é um grupo que é cuidado com muito carinho, que chama o Grupo Pixis Constelação, que tem sorteio de constelações a cada 15 dias. Então é muito legal, gente. Tá tudo lá no site, cristinalong.com.br. Olha só, para que você consiga ser você mesmo, você vai precisar adquirir dentro de você a ideia de que você pode ter, pode ter aquilo que você quer ter e pode ser o que você quer ser. Sem essa sensação dentro de você, você não consegue. Por mais que você tente, e é aí que eu trabalho com a hipnose, é aí que eu mexo, é aí que eu transformo essas ideias que a pessoa tinha a respeito dela, que estavam erradas. Eu faço essa mudança de comportamento acontecer a partir desse ponto. Eu uso a hipnose, eu uso a programação neurolinguística, se precisar a constelação, se precisar outras técnicas, como EFT e outras que eu tenho ali como carta nas mangas, para que você faça uma grande mudança acontecer na sua vida hoje. Então anotem aí, 0 operadora 11 9696577748, 9696577748 ou cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um excelente dia para vocês.